Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálcio mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Eu acho que o Amarildo vai gostar dessa imagem aqui. O Amarildo falou, questão de seleção, Enzo, que ele fala, não era um jogador de... Veja essa imagem aí. Né? Ele... Como pode simplesmente falar que não era um jogador desse... Olha, só nessa foto, vou escrever para vocês. Começando esse aqui. Aldair, Evair, Júlio César, Mauro Galvão, Amarildo, Branco Casagrande, Alemão, Zico, Careca, Dunga, Silas, que o Amarildo conheceu bem, né? Também em clube, e o Edmar. Então, eu acho que essa questão de seleção não foi muito necessária para você, né, Amarildo? Poxa vida, saudade desse tempo, que felicidade de poder estar nesse grupo de atletas, né? Eu acho que eu lembro dessa seleção porque era a despedida do Altobelli, atacante da seleção italiana. Sim. E nós fomos fazer esse jogo contra eles lá em Brescia, que é a cidade dele, e nós ganhamos de 8-1. E aí, eu só sei que depois desse jogo aí, ninguém convidou mais a gente para fazer amistoso. Obviamente, né? Por que será, né? Por que será? Os caras jogando contra a seleção brasileira, pô. Mas jogar com o Galinho, eu tive o privilégio de ter duas felicidades na minha vida, que foi de fazer uma final de Campeonato Brasileiro contra o Zico no Maracanã e uma final do Campeonato Italiano contra o Maradona em Nápoles. Eu sou muito privilegiado. Se você perguntar se perdeu ou ganhou, eu perdi. Os caras não eram fracos, não. Eles eram muito fortes. Mas eu tive o prazer de estar lá com eles e jogar essas finais, né? Então, eu fico, assim, muito grato. Eu sou muito grato pelo que, até o momento, né, Deus me proporcionou tudo isso. Hoje eu sou um cara casado com a Valéria, né? Eu quero mandar um beijo para ela que está lá em Jaguariúna com as minhas netinhas. Meu netinho estão lá, minhas filhas. Meus filhos estão lá. Eu sou assim, eu tenho uma filha italiana, eu tenho uma filha espanhola, eu tenho uma filha portuguesa, eu tenho um filho brasileiro. Só para lembrar aí a galera, aí com a minha esposa, tá? Não andei fazendo filho aí, não. A globalização começou lá na década de 90, né? Quero mandar um beijo para minha filha Gabriela, lá em Marília, a minha filha Juliana, lá em... E o Gabriel e o Cleito e a Gabi lá em Marília, o Gabriel com a Juliana lá em Jaguariúna, o Daniel com a Marcela lá em Campinas e a minha filha Bárbara, que está lá em São Paulo. Então, mandar um beijo que eles estão ligados com vocês. Marildo, eu queria te fazer uma pergunta, cara, que você começou a explorar ela, mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais, que é justamente esse apelido que está, inclusive, na capa da thumbnail da nossa conversa, que é o atleta de Rio, que também eu já vi em outras descrições, de relatos e tal, e matérias jornalistas, como o atleta de Cristo. Aí eu queria que, se você pudesse detalhar um pouquinho mais essa história, porque é uma história muito linda, que parece que começou lá com seu pai, você até falou um pouco, começou com seu pai, que era pastor evangélico e tal, mas aí, se você pudesse contar um pouco mais de riqueza de detalhes, eu acho que é uma história muito bonita. O meu pai, ele sempre ele direcionou todos os seus filhos no caminho do Senhor, desde pequeno. Aí, quando ele faleceu, teve aquele negócio da juventude, eu tive que sair um pouquinho da linha, mas a semente ficou plantada lá e eu tive que conhecer a Jesus verdadeiramente no Botafogo do Rio de Janeiro. Eu conheci a filha de um coronel do Exército na época, clima romântico em Copacabana, Asa Delta, e aí eu dei um mergulho na água para ver curitibano nadando em Copacabana, você já viu o que ia dar. Só sei que a onda me levou embora, eu peguei uma corrente. E no momento que eu estava mais dificuldade, afundando uma vez, 2, 3 vezes, eu clamei a Deus e disse: me tira daqui, se o Senhor tem algo para mim especial,
me salva agora nesse lugar. E eu estava muito longe. E, de repente, surgiu uma pessoa com uma prancha branca e cabeludo, me tirou, colocou em cima da prancha, me tirou. E, a partir dali, eu tive um encontro com Deus de uma maneira muito pessoal. Não foi pelo meu pai, não foi pela minha família, mas foi muito pessoal esse relacionamento com Deus. E eu disse para Deus, Deus, eu vou evangelizar de uma maneira muito simples. Eu não quero ser esquisito, como tem muitas pessoas esquisitas no meio do evangelho, mas eu quero ser uma pessoa diferente. E aí Deus me deu esse momento de dar a Bíblia para o adversário, escrever uma frase, leia e será sábio, creia e será salvo, viva e será santo. E eu colocava todas essas dedicatórias para os atletas. E essa história, ela pegou tanto assim, Deus usou tanto minha vida, que eu tive muitos retorno de atletas que se converteram por uma Bíblia que eu dei. Quando a gente fala de conversão, a gente fala transformação, mudança de sentido, né? Como aconteceu na minha vida, eu tive que mudar o sentido da minha história para poder chegar a jogar, falar 3 línguas, com mais 2 línguas, como espanhol e italiano, como cultura, evangelizar o povo espanhol, evangelizar o povo italiano e ser bem diferente nesse sentido, não esquisito. E, assim, falando desse discurso de você dar Bíblia, de ser um atleta de Dio, de as pessoas verem algumas situações... o Amarildo é atleta de Dio, mas ele deu uma cabeçada um dia num derby contra o Roma. Tem muito disso que as pessoas falam. Eu tive a maior experiência, Enzo, Bruno, Stefano e as pessoas que estão me escutando. Há 3 anos atrás, eu fui fazer a cidadania italiana da minha família. E nesse fazer a cidadania, um homem, um jovem radialista, me encontrou através do telefone. Ele disse, Amarildo, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei assim, o que é? Eu sou da Rádio Lázio, eu me chamo Alessandro e eu não te conheço. Você não imagina o tempo que eu estou te procurando. Cara, eu falei assim, pô, legal. Quando você vem em Roma? Eu falei, eu vou a semana que vem. Aí ele disse, então, quando você estiver aqui, eu vou buscar você no hotel e você vai dar uma entrevista para a Rádio Lázio. Eu, poxa, fiquei feliz. E ele disse para mim assim, só tem uma coisa que eu vou te pedir. Traz uma Bíblia para mim. Bom, eu fui para Roma, levei 4 Bíblias para as 4 pessoas que trabalhavam ali naquele lugar. E quando me encontro com essa pessoa que eu não conhecia, ele me diz assim, narrando como jornalista, no ano de 1989, eu tinha 12 anos de idade quando eu fui ver Lazio e Nápoles. O Nápoles de Maradona, Nápoles de Careca, o Nápoles de Alemão, e você deu uma Bíblia para o Maradona. E eu, aos 12 anos, eu disse, papai, por que ele deu Bíblia para o adversário? E meu pai, sabiamente, disse assim, filho, ele é brasileiro, ele teve um encontro com o Deus dele, ele acredita no Deus dele, e é uma maneira de ele poder dar uma lembrança ou glorificar o Deus dele. E aí ele pegou, eu me viro para o estádio. O Napoli veio com 26 jogos sem perder. E você fez 2 gols. E quando você faz o segundo gol, você vem na minha direção. E quando você vem na minha direção, você abre os braços para mim. E quando você abre os braços para mim, eu disse para o meu pai, papai, se o Deus dele existe, um dia eu quero abraçá-lo. Ele chorando, me abraçou com 33 anos depois de tudo isso. Foi talvez uma das histórias mais ricas, mais lindas, do que Deus pode fazer, do que Deus pode mostrar para uma criança de 12 anos, 33 anos depois. Então, é uma de muitas histórias que eu vou contar num livro que a gente vai lançar. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo.
Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @papocalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.